Zodíaco é o pseudônimo usado pelo assassino que aterrorizou os cidadãos da Baía de São Francisco entre 1968 e 1969. O Zodíaco assassinou 5 pessoas nesse período, tendo como alvo jovens casais e motoristas de táxi. Esses ataques ocorreram em Benícia, Valejo, Condado de Napa e a cidade de São Francisco. O Zodíaco adotou esse nome em uma série de cartas que enviou a jornais regionais, onde ameaçava cometer atentados e assassinatos caso não fossem publicadas. Algumas de suas cartas possuíam cifras e criptogramas, onde o Zodíaco alegava estar recrutando escravos para a vida após a morte. Das 4 cifras que ele produziu, 2 ainda não foram desvendadas, e uma foi quebrada apenas em 2020. A identidade do Zodíaco segue um mistério até os dias de hoje. Muitos outros crimes foram associados a ele, assim como muitos suspeitos foram levantados. Para entender mais sobre o caso, acompanhe o vídeo a seguir. Na noite de 20 de dezembro de 1968, David Arthur Faraday e Betty Lou Jensen, um jovem casal de Valejo, estavam em um passeio na Lake Herman Road. Ao estacionarem seu carro, perceberam que um homem havia estacionado logo atrás deles. O homem desceu do carro, assustando o jovem casal, que tentou fugir de seu veículo. David foi morto ainda dentro do carro, enquanto Betty conseguiu correr, mas foi baleada a 23 metros do carro. Ambos morreram devido aos ferimentos. Nesse dia, iniciava-se uma série de crimes que chocaria toda a população local e repercutiria mundialmente como um dos maiores casos não solucionados, tornando o Zodíaco uma das figuras mais misteriosas da história dos Estados Unidos. 8 meses após o primeiro ataque, no dia 4 de julho de 1969, mais um casal foi atacado pelo Zodíaco. Michael Renaud Majot e Darlene Elizabeth Ferrin estavam passeando no Corvair de Darlene pelas estradas de Valejo. Darlene havia saído para comprar fogos de artifício para a festa de 4 de julho. Porém, passou na casa de Michael antes de se dirigir até o Blue Rock Springs Park. O casal foi seguido por um homem em um Falcon 1958, que parou atrás deles com uma lanterna em mãos. O homem se aproximou do carro e sacou uma pistola, disparando diversas vezes em direção a eles. Esse incidente resultou na morte de Darlene e em graves ferimentos a Michael, que foi levado ao hospital de Valejo e conseguiu sobreviver. Nesse mesmo dia, à 00:44, um homem ligou para a delegacia de Valejo, passando informações sobre a morte de Michael e Darlene. O homem disse: "Quero informar um duplo assassinato. Se vocês andarem 1,5 km para leste, na Columbus Parkway, em direção ao parque público, vão encontrar jovens em um carro marrom. Eles foram mortos com uma Luger 9mm. Eu também matei aqueles garotos no ano passado." O homem também reivindicou as mortes de David Arthur Faraday e Betty Lou Jensen. O assassinato de Darlene aconteceu a apenas 3 quilômetros do local onde David e Betty foram assassinados. No dia 1º de agosto do mesmo ano, Zodíaco enviou suas primeiras cartas. Ele enviou 3 cartas para 3 jornais diferentes. A carta enviada ao São Francisco Chronicle dizia: "Caro editor, aqui é o assassino dos 2 jovens no último Natal no Lago Herman e da moça no dia 4 de julho perto do campo de golfe em Valejo. Para provar que os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. Natal. Marca da munição Super X. Foram disparados 10 tiros. O jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. A jovem estava deitada sobre o lado direito, com os pés voltados para o oeste. 4 de julho. A jovem estava usando calças estampadas. O jovem foi baleado também no joelho. Marca da munição foi Western. Aqui está a parte de um código. As outras 2 partes desse código estão sendo enviadas a AOS Editores do Valejo Times e do SF Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está minha identidade. Se o senhor não publicar esse código até a tarde da sexta-feira, 1º de agosto de 69, vou iniciar uma matança louca sexta-feira à noite. Vou perambular todo o fim de semana matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo, até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim de semana." As cartas de Zodíaco foram publicadas pelos jornais em partes, omitindo algumas informações que somente o assassino poderia saber.
Isso foi feito a pedido da polícia para não atrapalhar o processo investigativo. A polícia também recebeu uma segunda carta de Zodíaco, onde ele se referiu a si próprio como Zodíaco pela primeira vez. Todas essas cartas e códigos criaram um clima de terror em toda a região onde Zodíaco atuava. Como se isso não bastasse, no dia 27 de setembro do mesmo ano, Brian Hartnell e Cecilia Shepard, estudantes do Pacific Union College, estavam fazendo um passeio pelo lago Berryessa. O casal estava fazendo um piquenique à sombra de uma clareira a poucos metros da margem do lago, enquanto apreciava a paisagem. Foram surpreendidos por um homem alto que usava uma roupa preta com capuz cobrindo o rosto, e na frente podia-se ver um símbolo, um círculo cortado por uma cruz semelhante a uma mira. Zodíaco abordou o casal e os amarrou. Após isso, ele os esfaqueou diversas vezes, e assim como em seu outro ataque, apenas o rapaz sobreviveu. Antes de ir embora, o assassino deixou uma escrita na porta do carro do rapaz. O que motivou os policiais responsáveis pelo caso a investigar arduamente, mas as investigações não obtiveram grandes resultados. O principal suspeito levantado pela polícia foi Arthur Lee Allen. Ele havia sido avistado próximo do local do assassinato de Cecília no lago Berryessa no dia do ataque. Ele alegou ao detetive que o interrogou que estava mergulhando no lago. Allen voltou a chamar a atenção das autoridades por volta de 1971, quando um amigo dele relatou à polícia uma conversa que havia ocorrido entre os dois. Allen alegava ter o desejo de se chamar Zodíaco e matar pessoas. Segundo o amigo de Allen, essa conversa ocorreu em 1º de janeiro de 1969. Havia outras evidências contra Allen, como um relógio da marca Zodiac que ele possuía. No entanto, apesar de tudo isso, Allen nunca foi acusado formalmente de ser o Zodíaco. O caso do Zodíaco é um dos mistérios mais intrigantes e perturbadores da história criminal dos Estados Unidos. Embora Arthur Lee Allen tenha sido um suspeito notório, as evidências nunca foram suficientes para acusá-lo diretamente dos assassinatos atribuídos ao Zodíaco. A análise de DNA não confirmou sua ligação a OS crimes, e sua morte em 1992 deixou muitas perguntas sem resposta. O caso do Zodíaco continua a cativar a imaginação das pessoas, e as teorias e especulações sobre a identidade do assassino persistem. O que você acha? Será que Arthur Lee Allen era realmente o Zodíaco? Ou será que o verdadeiro assassino ainda está lá fora? A investigação permanece aberta, e talvez um dia a verdade finalmente venha à tona. Obrigado por assistir e se envolver nessa história. Não deixe de se inscrever para mais conteúdo sobre crimes não resolvidos e mistérios intrigantes. Até a próxima